Olá pessoal, olá povo do Axé, eu sou Marcos Paulo, dirigente espiritual da Casa de Pai Benedito, e este é mais um vídeo do nosso canal Soldados de Umbanda. Dando continuidade ao que falamos em um vídeo anterior sobre conseguirmos ter a visão da Umbanda além dos nossos umbigos, que no sentido de consigamos enxergar a Umbanda além dos terreiros apenas do espaço físico. Hoje eu vou dar continuidade falando um pouco também das entidades, que nós consigamos enxergar as entidades além simplesmente da sua egrégora ou simplesmente de algum estereótipo da entidade. Nós sabemos, obviamente, que dentro, né, das características das entidades, nós sabemos, por exemplo, que a linha de caboclo, ela é trazida na Umbanda em homenagem, né, aos índios brasileiros, aos patronos da nossa terra. Sabemos que os pretos velhos também assim surgiram em homenagem aos africanos. Mas o que eu quero dizer com a questão da egrégora e do estereótipo, que eu acho que é muito importante a gente ter em mente que sim, tem uma valia nós sabermos da entidade, das suas características, enfim, mas é muito mais significativo, muito mais relevante nós nos atentarmos às mensagens que estas entidades nos passam, né? Aos recados que elas nos transmitem. Como eu disse, nós sabemos que o caboclo surge em homenagem aos índios brasileiros, mas o mais importante é entendermos, por exemplo, que o caboclo vem trazendo a simplicidade, a força, a vitalidade, né? Isso é muito mais relevante do que necessariamente saber se essa entidade foi índio em alguma passagem dela durante o seu período de encarnação na Terra. Então, quando eu digo do recado da entidade, é justamente nesse sentido. Não necessariamente todo caboclo que hoje se apresenta como caboclo na Umbanda foi um índio, assim como nem todo preto velho foi algum negro escravo ou simplesmente um negro, nem toda criança desencarnou apenas quando era criança. Então essas egrégoras, né, a gente não pode se apegar apenas ao estereótipo dela. Então, como eu disse, é muito mais relevante entendermos o recado que esta egrégora, que esta roupagem fluídica nos traz. Como eu mencionei, o caboclo trazendo a sua vitalidade, a sua força, o poder da revitalização, o preto velho trazendo a simplicidade, a humildade, a sabedoria, as crianças trazendo a leveza, a pureza, a alegria, Exu, a egrégora de Exu, né, simbolizado por Exu, Pombagira e Exu Mirim, trazendo o poder através da sua gargalhada, da sagacidade, dos seus mistérios, né, do poder da contradição de Exu, e assim sucessivamente também para a linha de baianos, boiadeiros, marinheiros, ciganos, enfim. É muito importante que a gente tenha isso em mente. Como eu disse, que a representação da entidade, né, aquilo que ela representa, aquilo que ela traz como mensagem, como recado, ela é muito mais importante do que apenas nós sabermos se o caboclo foi um índio em alguma encarnação, se o preto velho foi um negro ou se foi escravo em alguma vida, alguma encarnação. Por que eu digo isso? Porque nós temos que lembrar que as entidades passaram por uma série de encarnações. As entidades hoje que trabalham conosco na Umbanda são espíritos que já passaram por uma série de experiências em terra, encarnados, uma série de outras experiências no plano espiritual, e este equilíbrio, né, esta junção, este entrelaçamento de experiências, tanto no Aie quanto no Orum, que gabaritaram esses espíritos para que hoje pudessem voltar em roupagens fluídicas próprias, né? Obviamente que o espírito ele vem representando uma egrégora que energeticamente ele se adapta, ele se adequa. Então, os espíritos que voltam na roupagem de caboclos
são espíritos que têm uma característica muito próxima dessa egrégora, assim como os pretos velhos, os herês, os exus, enfim, todas as demais entidades. Mas como eu disse, a representação dessas entidades, né, o recado, a mensagem que elas nos passam, é muito mais relevante e importante do que apenas tentarmos descobrir se foi um índio, se foi um preto velho, se a entidade, se o herê era uma criança e desencarnou criança, que nós vemos que isso é muito comum em muitas casas, a preocupação dos médiuns em saber a história da entidade, enfim, meu caboclo foi um índio que viveu em 1700, como eu disse, essas informações, elas podem até ter algum tipo de relevância, mas as informações principais que nós temos que ter dessas entidades é saber que elas já passaram por uma série de encarnações, como também passaram por uma série de vivências espirituais, e que hoje elas nos trazem, através da roupagem fluídica delas, através da egrégora delas, uma mensagem, né, um recado, que é justamente através desses recados que nós temos que interpretar e utilizarmos no nosso dia a dia. Além disso, obviamente, as entidades trazem toda uma força energética também para nos auxiliar. Mas esse tipo de mensagem, de recado, desta representação, é muito importante que entendamos para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Temos que lembrar que a entidade, ela nos dá um rumo, ela nos dá um norte, mas ela não pode caminhar por nós, né? O caminho é nosso, o livre-arbítrio é nosso, então ela nos dá possibilidades, indícios, né? Meandros para que a gente possa contornar os problemas ou solucioná-los, mas que a entidade jamais poderá caminhar por nós. Isso é muito importante. Então, cada vez mais, nós temos que nos apegarmos a aquilo que é dito, né? Qual a representação daquilo que nos é dito e por quem nos é dito. Isso é muito importante que a gente entenda, que a gente perceba, para podermos aplicar em nosso dia a dia. Ok, pessoal? Então, foi só uma breve explicação sobre a importância, né, ao invés apenas da história da entidade, ou de saber se a entidade, se o caboclo foi um índio, se o preto velho foi um negro, enfim, entendermos e percebermos que até pode ter sido, como também pode nunca ter sido, mas que além desta encarnação, houveram várias tantas outras que fizeram com que a entidade tivesse tamanha bagagem, materialmente e espiritualmente falando, que hoje ela conseguisse voltar para nos auxiliar e nos assessorar através dos seus atendimentos, dos seus conselhos e das suas consultas. Ok, pessoal? Esse foi mais um vídeo do nosso canal Soldados de Umbanda. Por gentileza, quem ainda não se inscreveu, por gentileza se inscreva, curta nosso vídeo, comente. E em breve nós voltaremos com mais um vídeo do nosso canal Soldados de Umbanda. Muito axé a todos e até lá!